Vai começar mais um Wall Street Cast aqui de Nova York, direto da Times Square. E hoje a gente vai discutir sobre um tema que está muito em evidência, que é essa modalidade trabalho só em casa, trabalho na empresa. Muita gente não quer retornar para aquela rotina do dia a dia. O modelo híbrido é algo novo, que até pouco tempo nem se falava. E para debater sobre isso, os pontos positivos, os negativos, como que a empresa lida com essa dinâmica, como que as pessoas também devem interpretar suas opções ou não em relação a isso, eu tenho um convidado aqui muito especial. Na minha opinião, ele é um dos caras que mais entende desse modelo, porque ele gere a maior empresa de escritórios, que a gente costuma chamar, todo mundo conhece por coworking, mas é um pouco mais amplo que isso. É a maior empresa do mundo nesse ramo, e ele é o CEO no Brasil. E não só isso, ele escreveu um livro que chama Nem Home, Nem Office, ou seja, não trabalha nem em casa, nem no escritório. E virou uma referência no tema. Thiago, muito bem-vindo ao Wall Street Cast. Muito obrigado, Bruno. Um prazer estar aqui e falar de um tema que é tão importante, atual, né? E não tem lugar melhor para falar isso do que a cidade que é o berço do trabalho, né? É um prazer estar aqui contigo. Sabe que é tão atual que o que eu tenho lido, não é minha área, mas a gente lê toda hora coisas como, por exemplo, empresa tal convocou todo mundo para voltar, pessoas não querem voltar. Você lê pesquisas muito frequentes que as pessoas dizem o seguinte: eu prefiro perder esse emprego se for para eu voltar para a dinâmica do presencial todo dia. Aí vem estudos que mostram a história do quanto é desgastante, especialmente, por exemplo, São Paulo, não diferente aqui, o caos do trânsito. Então, vamos começar falando do livro. Conta do livro, por que você escreveu, qual mensagem ele traz, o que as pessoas vão encontrar lá. Muito bom. Bom, a jornada do livro é uma jornada de anos, na verdade. Eu já vinha trabalhando nesse tema até mesmo antes da pandemia. Meu foco era o futuro do trabalho, né? A gente já via que a flexibilidade era algo muito pedido pelas pessoas, né? Se a gente voltar alguns anos, parece tão longe, né? 2019, né? Um pouquinho longe. Mas se a gente voltar alguns anos, falar que cada vez mais as empresas estavam tendo que oferecer um pouquinho além de salário, remuneração, bônus para reter os talentos, né? A gente viu os escritórios ficarem em um lugar que as pessoas iam porque era divertido ir para o escritório, né, tinha aquela área de descompressão, o escritório tinha uma área compartilhada bacana, a pessoa podia jogar videogame no escritório, tinha várias coisas. A gente começou a ver que, as empresas estão tendo que oferecer um pouquinho a mais ali. Essa tendência de trabalho, ela já estava mapeada para ser cada vez mais flexível, e muitas empresas já sinalizavam que até 2030, 30% das atividades que a gente realiza seriam flexíveis de alguma forma, em tempo, né, fora de controle de horário, jornada flexível, né, independente dos dias que eu trabalho, ou mesmo localização flexível, se é de casa, se é do escritório, se é de um coworking. Então eu já vinha escrevendo sobre esse tema. A ideia era falar sobre o futuro do trabalho, só que aí veio... E motivado por você ser gestor da Regus no Brasil? Sim. Eu estava na Regus já há 5 anos, na verdade, em 2019. E eu já via, né? Porque dentro dos espaços flexíveis, você vive essa realidade das empresas que já estão buscando um pouco mais de flexibilidade, né? É o caso do empreendedor, é o caso da empresa que busca um escritório flexível, seja ela pequena, média ou grande, e por aí vai. Então, já tinha mais ou menos noção, eu palestrava muito sobre o tema, eu tinha uma palestra que chamava O Futuro do Trabalho. E era engraçado, porque tudo que aconteceu na pandemia, a gente mapeava, mas eu mapeava lá para frente. Só que aí veio, na minha opinião, que foi uma MBA de curto prazo, que foi a pandemia em 2020, né? Tirando toda a questão sanitária e de saúde de lado, pela primeira vez na história moderna da humanidade, a gente teve o mundo todo e todo mundo tendo que implementar um trabalho flexível. Só que, Bruno, a grande maioria não sabia o que era, né? Ninguém sabia o que era o home office. Aliás, home office, para quem não sabe, é um termo em português, né? Porque no inglês é work from home, né? Tem muitos... o pessoal brinca que você fala que está trabalhando de home office, o americano entende que você está dentro do armário trabalhando, o que está acontecendo ali. Mas a verdade é que a maioria das empresas não tinha uma política de trabalho flexível. Então, o que foi implementado foi um home forced. A gente forçou as pessoas a trabalhar de casa. Pela questão sanitária, tinha muito medo se ia dar certo, se a tecnologia ia funcionar, se a pessoa ia conseguir balancear, etc. e tal. Então, foi uma experiência globalizada de trabalho.
E olha que interessante, se a gente pega todas as macro tendências de trabalho, seja ela a chegada da internet, a computação, ou mesmo outras tendências, o Brasil estava sempre atrasado, né, Bruno? Levava 5 anos para chegar no Brasil. Então, antes implementava na Europa, Estados Unidos, e o Brasil estava sempre atrasado. O trabalho flexível não, chegou para todo mundo ao mesmo tempo. Quando eu vi esse movimento, a gente colocou o livro um pouco on hold, falou, olha, talvez não está no momento de lançar ainda, até pela questão da pandemia, vamos entender o que vai acontecer. Mas rapidamente a gente percebeu que algumas empresas ameaçavam voltar. Algumas pessoas falavam, não quero voltar. Algumas empresas falavam, tá bom, então se você não vai voltar, eu vou devolver o escritório. Ah, não, mas e se eu quiser ir para o escritório, o que eu faço? E aí começou aquele negócio de ninguém saber qual era o melhor modelo. E aí nasceu esse termo. Acho que eu fui uma das primeiras pessoas até citar o termo híbrido lá no comecinho de 2021. Tipo, mas qual que é o modelo? Ele é flexível? O que ele é? Não, ele vai ser o melhor dos dois mundos. Ele tem que ser esse híbrido. Que tipo de híbrido a gente vai discutir? Mas ele vai ser esse híbrido. E aí em 2021 a gente falou, pô, tá aqui. Esse é o tema do livro. O futuro do trabalho chegou, o trabalho é híbrido. E aí terminamos, basicamente refizemos esse livro umas 10 vezes ao longo de toda a escrita do livro, que é normal, né? Fiquei sabendo que é bem comum isso acontecer. Em 2022 a gente lançou, em março de 2022, o livro. Logo no mês de lançamento a gente ficou no ranking de mais vendidos do Brasil. Chegamos a ficar uma semana em primeiro lugar na área de negócios. E se você pensar que é um tema muito específico, nichado, né? Um livro para empresas, é muito interessante. Por quê? Porque significa que o trabalho híbrido está na mesa de todo mundo, né? Hoje não tem um CEO, um executivo, um diretor, um gestor que não tenha que lidar com isso. Que não tenha que lidar com a questão do trabalho híbrido, né? Até passo uma mensagem para o pessoal que eu falo, gente, quando a gente olhar para frente e a gente vê tudo que a gente viveu nos últimos 3 anos, vai ter um aprendizado muito forte. Que a gente vai deixar de chamar o trabalho híbrido de híbrido, vai chamar só de trabalho. Porque vai ser tão comum essa questão de, eu posso trabalhar de casa, eu posso trabalhar no escritório, essa flexibilidade, que eu não preciso mais falar que é híbrido, vai ser só trabalho. Então o livro está aí, já tem 1 ano, a gente celebrou 1 ano agora recentemente. Ao longo dessas 58 semanas de lançamento do livro, a gente já conseguiu ficar 4 vezes no ranking de mais vendidos do Brasil, que é bem legal. E agora estamos partindo para um audiolivro, e tem uma notícia bem bacana. O livro está sendo todo narrado por inteligência artificial. Então ele vai ser um dos primeiros audiolivros do Brasil só com inteligência artificial narrando, até para ser mais inclusivo, né? E trazer para uma outra parte da população. E aí, qual é o conteúdo que a pessoa vai encontrar no livro? Por exemplo, para o gestor, ele pode ler e entender como é que ele lida melhor com essa dinâmica, como é que ele comunica e avalia quais áreas podem ou não ser híbridas, como é que ele introduz isso com o time, e também na perspectiva do cara que não é gestor, mas que ele quer saber, eu devo aceitar, eu devo bater o pé e falar, não vou ficar em casa, senão não quero mais esse emprego. Porque às vezes as pessoas também não têm muita referência, né? Até onde esticar a corda ou não. O livro ele traz além da metodologia de como implementar o trabalho híbrido, eu volto um pouco no livro, na história do trabalho, explico por que a gente chegou onde a gente chegou. Eu faço uma dinâmica muito interessante no livro sobre como lidar com as diferentes gerações que existem nos ambientes de trabalho. Hoje, a gente tem 4 gerações diferentes nos ambientes de trabalho. Você tem os baby boomers, que é a geração mais antiga, e que não vai sair até por uma questão de inclusão, ela vai continuar ainda, né, no ambiente de trabalho. Você tem a geração X, os nossos pais, os millennials, que somos nós, ali, que chegamos mais ou menos nos ambientes de trabalho na virada dos anos 2000, e tem a geração Z, essa molecada aí de 18 a 26 anos, que, olha só, chegou no ambiente de trabalho já na época da pandemia, alguns deles, né? Então, pela primeira vez a gente tem 4 gerações trabalhando com a mesma coisa. Por que eu passo isso? Porque é diferente a percepção de trabalho para cada um. Imagina os nossos pais, Bruno. Se a gente voltasse para o nosso pai e falasse assim, pô, mas você vai trabalhar de casa. Uma pessoa que foi condicionada a vida inteira a trabalhar do escritório, o cérebro dele já pensa, pô, em casa eu descanso, no escritório eu produzo. Mas no início da pandemia, o meu bug foi esse. Eu não estava acostumado a acordar, tomar banho e não entrar no carro e ir para o escritório. Então era assim, pô, mas como assim vou trabalhar de casa? Eu nunca tinha feito isso. E teve gente que, assim, se sentia mal trabalhando de casa. Não, convenhamos. Nos Estados Unidos, nem tanto. Mas no Brasil, era mal visto trabalhar de casa. Lá em 2018, se o cara estivesse trabalhando de casa, você fala, foi numa entrevista de emprego, ele não tá trabalhando, não quer produzir, né? Precisa cuidar do filho, então tem que ficar lá. A empresa não via com bons olhos trabalhar de casa. Pouquíssimas empresas tinham uma política que falava assim, você pode trabalhar de casa. O que eu comecei a ver antes da pandemia, no Brasil, era o discurso de você pode chegar, não a hora que você quer, mas assim, o horário é flexível. Se você não precisa, eventualmente, se
para você vir sexta-feira é um caos, não venha. Surgiu também alguns anos antes o banco de horas, então a gente via essa flexibilidade, mas definitivamente trabalhar de casa ou híbrido nem existia o termo, né? Não, então, trabalhar de casa realmente ele era mal visto. Essa flexibilidade era um valor percebido, mas as pessoas não tinham como testá-la. Até porque o trabalhar de casa é para poucos, né? Se a gente for olhar nas profissões que mais empregam no Brasil, eu te falaria que talvez 20% delas têm a opção de trabalhar de casa. Porque se a gente pegar um atendente de caixa de supermercado, um operador de máquina, um vendedor de varejo, né, um motorista de caminhão, são funções que você não tem essa possibilidade do home office. Não que ela não possa ter alguns itens flexíveis, como horário, como jornada, mas talvez não trabalhar de casa no primeiro momento. E aí você me perguntou até na questão do livro. Então, no livro eu passo por toda a jornada do trabalho, como que ele chegou onde a gente chegou, o que a pandemia trouxe de ensinamento, como implementar. Não existe um modelo que funciona para todo mundo, Brunão. Por quê? Porque o trabalho híbrido ele é uma questão de entender a necessidade da sua empresa, a necessidade da sua mão de obra, né, dos seus colaboradores, a necessidade do seu cliente. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem uma empresa, né, que atende clientes fisicamente. Então, o teu cliente vai até o teu escritório. E aí você decide que cada pessoa pode ir para o escritório quando ela quiser. E se o cliente for no dia que não tiver ninguém? Sim. Concorda? Então, eu tenho que olhar para esses 3 pontos. A flexibilidade é uma arma muito poderosa hoje em dia. Tanto que virou uma guerra de quem é mais flex, né? Tipo, eu ofereço aqui um trabalho 100% remoto. Não, eu ofereço um híbrido. E a gente viu isso acontecer, né? O ano passado, por exemplo, a gente viu um CEO de uma grande empresa aqui nos Estados Unidos falando, a partir de mês que vem todo mundo volta para o escritório. Ou você tá fora. E no mesmo dia, uma concorrente dele de tecnologia falou, olha, se você trabalha para a empresa X e não quer voltar para o escritório todo dia, eu tenho vaga em aberto. Então, essa guerra do que é mais flex, nada mais é um modelo híbrido em construção. Não existia, como eu disse antes, em 2019, o termo híbrido e nem a necessidade do híbrido. E nem mesmo as empresas tinham formação de liderança para o híbrido. Quem fez um curso lá em 2018, 2019, de gestão de equipes remotas, gestão de equipe híbrida, de tecnologia para facilitar o trabalho remoto, isso não existia, essa demanda não existia. Então é novo para todo mundo. Então é um trabalho em construção. Por isso que no livro eu cito muito, e nas palestras que eu faço pelo Brasil e tudo, eu cito muito assim, para onde estamos caminhando e como cada empresa vai ter um modelo de híbrido diferente. É engraçado agora, a gente viu um movimento, inclusive eu vi aqui em Nova York, eu estou a semana inteira aqui, eu percebi, do famoso TQQ, que é o terça, quarta e quinta no escritório, e segunda e sexta eu trabalho em casa. Isso aqui é tão forte em Manhattan que você sente no metrô, no trânsito. Então, assim, os melhores dias para vir trabalhar aqui, eu, particularmente, é segunda e sexta, porque eu falo, agora é paz na cidade. Não tem ninguém, exato. Sabe estilo sabadão em São Paulo, em algumas regiões? Você fala, nossa, tá tranquilo? O que acontece? Se eu perguntar para os colaboradores que dia você quer trabalhar de casa, a resposta, 99% das vezes, vai ser segunda e sexta, por quê? Final de semana alargado, né? Tipo, não vou precisar acordar segunda cedo para ir para o escritório. Pô, a quinta virou a sexta de antes. Então, é normal, é a reação normal do ser humano. Não que esse modelo seja o modelo que vai prevalecer para sempre, até porque ele é um modelo muito ineficiente em termos de uso de espaço. Vou te dar um exemplo. O que acontece para uma empresa que tem, 100 funcionários e que está no TQQ? Segunda e sexta, o escritório fica vazio. Então, ele roda ar-condicionado vazio, ele funciona a parte elétrica vazio com poucos funcionários, né? Sim. O prédio vai rodar toda a estrutura tendo 100 ou tendo 10 pessoas. Então, ele é ineficiente nesse sentido. Mas aí chega terça, quarta e quinta, o negócio fica cheio de... É o Lollapalooza ali, né? Tem um monte cheio de gente no escritório. Então, eu acho que cada vez mais as empresas têm que olhar para o modelo híbrido e pensar assim, trabalho híbrido tem 5 componentes, Brunão. Localização flexível é casa ou escritório. Então, a minha localização é flexível. Eu posso escolher onde eu vou trabalhar. Meu horário é flexível, né? Eu não tenho hora regrada ali, né? Jornada, comando, controle, onde eu tenho que entrar em determinado horário, sair em determinado horário. A jornada flexível, os dias da semana que eu trabalho sendo flexíveis. Está todo mundo falando agora de semana de trabalho de 4 dias, né? All over the place, a gente vê aqui em Nova York. Agora o Brasil está entrando no teste também da jornada de 4 dias. Nada mais é do que jornada flexível. Remuneração flexível.
que é a remuneração flexível? Não é comissão, como a gente está acostumado a ver. Né? Remuneração flexível é exatamente, se eu resolvo trabalhar mais, me dedicar mais, eu ganho mais. Se eu resolvo trabalhar menos, porque eu tenho um compromisso ou porque eu ganho menos. Então, a remuneração flexível que é difícil de implementar, tá? Não é fácil, não. É um componente. Se tudo isso aqui vai ser flexível, não dá mais para gestão de pessoas ser comando-controle. O cara crachar. Ela tem que ser uma gestão por performance. Tem que ser uma gestão por KPIs. Então, esses 5 componentes são componentes de trabalho híbrido. Aí eu vou lá, pego na minha empresa e falo, tá, o que eu consigo implementar? Porque muitas vezes eu consigo implementar a localização flexível, mas eu não consigo ter horário flexível. Vou te dar um exemplo. Se a minha empresa trabalha das 9 às 5, atendimento ao cliente, o que adianta o cara ter horário flexível? Só que o meu cliente liga das 9 às 5, aí o cara resolve trabalhar às 6 da tarde. Não vai dar certo, concorda? Então, se esse profissional atende um determinado cliente que tem horário, o horário não vai poder ser tão flexível assim. A jornada flexível, desde que a minha empresa consiga trabalhar com jornada flexível. Quem que está mais tendencioso a ser esse modelo cada vez mais, né, com as 5 pontos flexíveis? Empresa de tecnologia. Por quê? Porque as squads, os funcionários de tecnologia, eles já estão acostumados a trabalhar sozinho, né, a trabalhar de maneira remota, a ser aquele negócio self-made, onde o cara mesmo, né, constrói todo o programa. Então, o cara trabalha em horários totalmente alternativos, ele não tem uma jornada correta. Muitas vezes o cara trabalha sábado e domingo para ir no cinema na segunda-feira. É um tipo de trabalho que é fácil mensurar a produtividade, é mais fácil, né? A entrega. E remuneração flexível também, porque é muito comum. Entreguei determinado projeto, recebo tanto. Não é? Então, essa é uma mão de obra que é muito mais fácil implementar o híbrido do que, por exemplo, um dos exemplos que eu dei aqui, sei lá, um vendedor de um comércio varejista que está sentado num balcão, né? Mas a verdade é que o híbrido hoje serve para todo mundo, tá? Cada vez mais as empresas estão sendo criativas no modelo, né? Tem empresas que implementam o híbrido por função. Então, por exemplo, se você é do marketing, você vem segunda, se você é de operações, vem terça, né? E por aí vai. Funciona. Principalmente se você reduzir o escritório na pandemia. Só que você tem que tomar cuidado porque você pode estar impactando na cultura da tua empresa. As áreas não vão se falar mais. Então, isso eu acho que a gente pode entrar no seguinte aspecto. Quais são os benefícios e os pontos negativos desse novo modelo? Bom, benefício. Quando eu estou no híbrido, eu tento entregar o melhor dos 2 mundos. Qual que é o melhor dos 2 mundos? Por que eu quero trabalhar de casa? Porque eu preciso ter foco. É alguma atividade que eu vou fazer sozinho. Porque eu quero estar mais próximo da minha família. Porque eu quero estar ter uma agenda flexível. Você economiza tempo no trânsito. Isso. Bem ou mal, se você tiver seu espaço sossegado. Porque tem gente que tem... acontece isso com a minha equipe. Eu permiti em vários negócios que todo mundo trabalhe 100% de casa. Mas algumas pessoas falam, eu não quero, Bruno. Eu prefiro ir para o escritório porque eu não tenho um lugar na minha casa que eu consiga ficar em paz, ou a minha internet não é boa, não vai dar certo. Mas se a pessoa tiver essa infraestrutura, um canto para ela economiza tempo, porque não tem o deslocamento, gasta menos e, dependendo da função, até pode produzir mais. Pode produzir mais. Essa questão de mobilidade é chave. Eu faço uma continha com o pessoal. Se eu pegar uma cidade igual São Paulo ou Nova York, onde o commuting é muito grande, né? Sair de um lado da cidade e ir para o outro. Você gasta 1h30 fácil, né? Pela manhã, pela tarde. Se só 2 dias por semana você implementar o híbrido e economizar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, então você economizou 4 horas na semana, 4 semanas mais ou menos e meia por mês, você vai estar economizando mais ou menos ali 20 horas no mês. Ao longo do ano, são 240 horas economizadas. Isso equivale a 1 mês e meio de trabalho. Você imagina eu voltar para uma empresa e falar, tô te dando 1 mês e meio a mais de produtividade, ou tô dando 1 mês e meio a mais de qualidade de vida para essas pessoas, só implementando o home office 2 vezes por semana. Então, a mobilidade reduzida, ela é super percebida como vantagem e é um dos benefícios de trabalhar de casa. Agora, o que não funciona quando trabalhar de casa? Quando eu tenho interrupção, né, daquilo que eu estou fazendo no trabalho de casa, eu não consigo fazer a gestão da minha agenda corretamente em casa. Já parou para perceber que muitas vezes quem trabalha em casa trabalha mais? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você vai para o escritório, você acorda, aí você se troca, você toma café, aí você já calcula aquela 1 hora, 2 horas para você se deslocar. Você chega no escritório, até você montar suas coisas, trabalhar, você vai fazer 1 hora de almoço, né? A sua caneta vai cair ali às 5 horas, 6 horas, você vai pegar aquela 1 hora de volta para casa, você chegou em casa, pronto, né? Fiz o que eu tinha que fazer. Quando você está trabalhando de casa, você acorda, não tem que, muitas vezes nem se troca, toma café trabalhando, já está olhando no celular, já está no WhatsApp, já começa a trabalhar. Então aquela 1 hora que você economizou de mobilidade, você trabalhou 1 hora a mais. Aí você não para 1 hora de almoço
E você não para às 5. Para menos, né? Porque você nem se desloca. E você não vai parar às 5 da tarde, porque como o home office tem essa impressão de que, como eu estou trabalhando de casa, eu preciso produzir, essa é uma mentalidade que todo mundo tem, aí você vai mais tempo. Então, algumas pessoas, não que todo mundo pense assim, e todo mundo tem esse sentimento, mas algumas pessoas tiveram uma falsa sensação de ser mais produtivo em casa, mas na verdade eles trabalharam mais horas. Então, se eu colocasse essas mesmas horas no escritório, talvez o cara não ia pensar que ele foi mais produtivo em casa. Tá, mas aí o desafio da empresa, ou mesmo dos líderes, o cara pode ser o presidente, ou o diretor, ou o gerente, ou o supervisor, ele sempre vai ter gente abaixo dele. Sim. O desafio é como é que ele controla se as pessoas estão realmente trabalhando e se dedicando. Porque, tirando algumas empresas que têm uma sofisticação tecnológica enorme, que o cara literalmente vê se a pessoa, porque ele está logado no sistema e vê se ele está atuando. Eu não vou mencionar a empresa, mas tem uma empresa multinacional que ela vê se o cara está digitando. Sim. Se ele está logado. Se chama Bossware, é um software de boss. É verdade, é o Bossing Software, né? Então, Bossware, que o pessoal chama. São softwares de controle de produtividade. Mas tirando empresas que têm acesso a esses recursos, esse seria o lado negativo para o gestor. Fazer gestão de equipe remota, equipe híbrida é difícil. Não que presencial também nunca foi fácil. Só que o presencial... Porque às vezes o cara está sentado lá e você não... o presencial é comando-controle. Eu vejo, eu sei que você está ali, né? Eu controlo o teu horário, a tua chegada, etc. e tal. Só que no presencial, a liderança não precisa se fazer tão presente nesse sentido, porque é o seguinte, digamos que você tem um departamento com 4 funcionários. Aí o cara tá trabalhando de casa todo dia. Aí todo dia você vai fazer essas 4 pessoas conectar numa reunião virtual, se encontrar. E aí, como é que tá seu dia? Tá assim, tá assado. No 5º dia, isso aí já encheu paciência, ninguém aguenta mais fazer. Fica aquele clima ruim até. De novo, aquela reunião virtual com o chefe. Agora, se voltar pro presencial, o cara tem um departamento de 4 pessoas. A mesa dele tá aqui, os outros 4 trabalham. Você vai encontrar todo dia seu chefe e não é um problema, né? Então, o presencial, ele traz facilidade de conexão. O presencial, ele traz essa questão de engajamento entre pessoas. O presencial, ele facilita a comunicação. Quantos de nós já não lemos um WhatsApp que o que a pessoa escreveu não era a forma como você interpretou? Por quê? Porque, difícil, lógico, presencialmente eu estou vendo a tua linguagem corporal, né? E por aí vai, a forma como você fala e tudo mais. Então, o presencial, ele tem vantagens. O presencial, por exemplo, tem que entregar a questão legal, Brunão. Uma empresa não pode sobreviver só de mesa e cadeira. Tem uma série de coisas legais que tem que existir, né? Durante a pandemia, era vale tudo. Não, por uma questão de segurança, todo mundo trabalhou de casa. Mas a nossa legislação mesmo no Brasil não permitia vários trabalhos serem feitos de casa. Foi atualizada em 2022. O Brasil tem uma lei muito moderna de trabalho híbrido, inclusive. Mas então, assim... O escritório tem benefícios, casa tem benefícios. O modelo híbrido tem que trazer o melhor dos 2 mundos. Eu não posso acabar com o pior dos 2 mundos. Qual que é o pior dos 2 mundos? Eu vou para o escritório só para fazer reunião virtual. Podia ter ficado em casa. Ou eu vou para o escritório, trabalho o dia inteiro, saio, ainda vou para casa e fico trabalhando. Né? Então eu perdi tempo com mobilidade, depois ainda fui para casa e fiquei trabalhando. Então eu podia ter ganho aquele tempo, né, pro lado de cá. Eu tenho que tomar cuidado também quando eu tenho cultura tóxica, quando eu tenho liderança tóxica, porque muitas vezes a volta ao presencial não é porque a pessoa não quer se deslocar, mas é porque ela não quer encontrar com o chefe, porque ela sente aquele clima pesado, né? Tipo, nossa, não, lá não é legal, eu prefiro trabalhar. Só que aí é diferente, aí eu até recomendo que a pessoa realmente repense sua carreira, repense o momento da sua, né, do seu profissional ali, porque ela precisa se reinventar, né? Porque, não vou voltar, você só está se escondendo do problema, o problema não vai resolver sozinho do lado de cá. Então, trabalho híbrido, vamos procurar entregar o melhor dos 2 mundos. Agora, tem conceitos da casa que estão vindo para o escritório e vice-versa. Por exemplo, o que tem em casa que não existia no escritório antes? Pets, kids, né, as crianças, plantas, né, biofilia, delivery, né? A gente em casa pede um monte de coisa para entregar lá e tá tudo bem. Aí o dia que eu vou para o escritório, não, hoje eu preciso trabalhar de casa porque eu pedi um negócio e vou entregar na minha casa. Né? Então, não, qual o problema de entregar no escritório, né, a minha encomenda, etc e tal? Qual o problema de eu levar meu pet para o escritório de trabalho? Qual o problema de eu levar meus filhos? Porque antes, eu lembro dos meus pais, provavelmente, né, quando que os nossos pais levariam a gente para o escritório? Quando era uma vez por ano, no Dia das Crianças, né? Não, agora não. Então, tem alguns conceitos da casa que estão humanizando o escritório. E vice-versa. As pessoas estão colocando estrutura mais profissional em casa. Né? Então, aquele que não tinha uma estrutura de trabalho mínima em casa, está começando a pensar. Só para te dar um número, o paulistano
médio, de classe média, vive em 49 metros quadrados. Essa é a média de São Paulo. Como é que eu vou assumir que em 49 metros quadrados as pessoas têm espaço para ter uma cozinha, um banheiro, um quarto, uma sala de estar e um escritório, seguindo a lei de ergonomia, determinada altura, luminosidade, etc. E tal. Não. Então acontece que muitos trabalham no sofá, muitos trabalham no colchão, né? Muitos trabalham com uma cadeira na mesa da sala, que não é uma cadeira ergonômica. Né? Então, assim, também tem que tomar cuidado, porque trabalhar de casa não significa vale tudo. Até porque, é uma coisa muito clara, as empresas têm que cuidar da saúde física e mental dos seus colaboradores. Desde 2021, foi incluído no Brasil, no Programa de Controle de Saúde Ocupacional, o estresse e o burnout. O que isso significa, Brunão? Se você está afastado com problema de saúde mental, porque você está estressado, a empresa tem que cuidar de você. Não é só falar, tira umas férias e volta. Entendeu? Não, se você for afastado, isso é doença do trabalho. A empresa tem que cuidar. Então, aquele profissional que está em casa, que está largado, que a empresa não está preocupada com o emocional dele, e de repente ele tem um piripaque, opa, virou problema. Problema não, né? Virou responsabilidade da empresa cuidar. Se eu tenho que cuidar dele, então eu tenho que garantir que ele tem uma estrutura para trabalhar. Quem falou que ele pode trabalhar de qualquer jeito? Até esses dias, a gente investia milhões de reais em segurança de informações. Firewall, servidores, né? No escritório. Aí, de repente, trabalhar em casa, no modem de uma operadora que eu não certifiquei, tá tudo bem. E a lei de proteção de dados, né? Tinha empresa, eu lembro até hoje, uma empresa que proibia entrar com pendrive no escritório. Aí, de repente, o cara pode trabalhar de casa onde eu não controlo nada da estrutura física. Então, assim, o escritório vai trazer essa questão de segurança, conectividade. Na casa, eu vou trazer essa questão de flexibilidade. O melhor dos dois mundos é a empresa olhar para os seus clientes, para a sua operação, para os seus colaboradores e tentar implementar um modelo que funcione para os três. Se atender um só, tá errado. Modelo que atende só os colaboradores e não funciona para a empresa, está dado a morrer. Com essa sua frase, você dá a entender que você acredita que o modelo do futuro e o ideal vai ser um modelo híbrido customizado para cada tipo de atividade, empresa, perfil. Total. É isso. Não vai ser nem o que é o título do livro, né? Que não é nem em casa nem. O que acontece? Cada vez mais, a gente está caminhando para estruturas horizontalizadas de empresas. Né? O que a gente viveu no passado, estruturas piramidais, não vai existir mais. Uma estrutura onde você tem o chefe, o subchefe, o diretor, o vice-diretor, e vai. Não, a gente está caminhando ao contrário, cada vez mais horizontalizado. Se é mais horizontalizado, significa que as pessoas vão estar mais empoderadas. Pessoas mais empoderadas para tomar decisão, para rodar o seu negócio, né, para fazer aquilo que ela tem que ser feito, também são pessoas empoderadas para definir o seu modelo de trabalho. Então, se eu posso definir como que eu entrego e a forma como eu entrego, eu também quero definir como eu quero ser medido. Então, hoje, para você ter uma ideia, até desafio, quem estiver assistindo aí o podcast, entra agora numa plataforma como o LinkedIn, por exemplo, ou qualquer plataforma de vagas, e veja que 80% das vagas hoje tem que ser divulgado um modelo de trabalho. Você não contrata um profissional hoje sem informar um modelo de trabalho. Nem presidente de empresa. Procura aí vaga para CEO. Vai ter lá, CEO da empresa tal, modelo híbrido. CEO da empresa tal, modelo remoto ou modelo presencial. Por quê? É a primeira pergunta na entrevista de emprego. Antes de eu perguntar o salário, eu pergunto qual que é o modelo de trabalho. Então, flexibilidade que era um diferencial, hoje virou um denominador, todo mundo tem que oferecer. Só que ele é uma arma muito poderosa. É a diferença entre o reter talentos e engajar com a minha base de colaboradores. E aí a gente ouve dizer, e às vezes saem matérias de pessoas que acabam tendo, em razão desse distanciamento, para aqueles que são um híbrido bem light ou remoto, as pessoas têm mais de um trabalho. Sim. É um negócio que não tem como controlar, né? Não tem como controlar. Por isso, quando eu perguntei, se a empresa não tiver um tremendo software que controla, na minha opinião, a forma de controle é performance. Se o cara está entregando e você paga um valor, assim, a ideia não é saber que horas ele chega, que horas ele sai, se ele tem 10 empregos. Se tá entregando, tá bom. Por isso que a lei do trabalho híbrido é tão interessante, o Brasil está bem avançado nesse sentido. A lei que foi promulgada em 2022, que já passou pela Câmara e tá vigente, ela permite a contratação de funcionários por entrega de produtividade. Até então você não podia. No Brasil, você contratava colaboradores por jornada. Ou seja tempo, você comprava X horas o tempo sua. do cara. Você comprava o tempo. Literalmente comprava a alma, né? Tipo, comprei X horas sua, é isso. Era isso que era a CLT.
só era passível, né, de poder ser controlada essa questão de entrega aqueles funcionários que estivessem em teletrabalho. O que é o teletrabalho? Aquele cara que trabalha à distância, que nunca vem para o escritório, que trabalha com sistemas telemáticos, seja computador, telefone, etc. E tal. E mesmo assim, ele tinha que cumprir X horas por dia, mas não precisava ser tão fixa a jornada. A lei do trabalho híbrido, ela traz o melhor dos dois mundos, entendeu? Ela diz, olha, legal, se é por produtividade, é produtividade. É intra-jornada, entendeu? E qual modelo sobrepõe a um ao outro? Não tem sobreposição, porque antes tinha esse risco. O presencial sempre se sobrepunha aos outros. Então, se o cara veio para o escritório uma vez por semana, o presencial se sobrepunha ao que ele tinha de modelo remoto ou de teletrabalho. Agora, não. Então, a lei hoje permite isso. Então, eu acho que abriu uma janela de oportunidade, Brunão, para as empresas fazer o que você comentou, contratar por performance. Pô, se eu contratei um cara que é bom o suficiente para me entregar o que eu peço e ele ainda tem tempo e capacidade para produzir para outra pessoa, qual o problema? Né? Significa que ele é um bom profissional. O que não pode é essa informação não estar clara. Quando ela não está clara, é o famoso ghost working. Eu trabalho para você e de maneira escondida trabalho para outro. Isso não pode. Aí sim, a empresa pode se sentir lesada nesse sentido. Não, eu contratei o Bruno, ele nunca me falou que trabalhava, porque eu posso estar trabalhando para você e para o concorrente. Então, peraí. Não é bem assim, né? Então, deixar as claras. Por isso que, para implementar o trabalho híbrido, é o mesmo desafio que todas as empresas tiveram nos últimos 200 anos, que é comunicação. Comunicação é o maior desafio de todas as empresas. Uma comunicação positiva em torno do trabalho híbrido é uma coisa, uma comunicação negativa em torno do trabalho híbrido é outra. Se eu falo para você, olha, eu vou te controlar em casa, a hora que você abre o computador, a hora que você conecta, se você tá ali no sistema de streaming ou não, vendo vídeo enquanto trabalha, concorda que a minha comunicação foi negativa? Já te impactei de uma forma que você, não gosto de trabalhar para essa empresa, entendeu? É diferente de eu falar assim, olha, nós somos uma empresa que valorizamos a performance e a gente gostaria que as suas atividades executadas fossem atividades positivas para a empresa, né? E a gente não vai controlar o que você está fazendo, mas a gente confia em você para que você faça sua autogestão de horário de jornada, para que você entregue o que a empresa precise. Em nenhum momento eu vou falar que eu tenho que controlar você, porque se eu tiver que controlar você, tá errado. Eu já não... Porque uma coisa é controlar o que você faz. Aí eu controlar seu horário, controlar sua jornada, volta para o escritório. Por que você vai ficar em casa? Né? Então, e tem uma coisa interessante, eu falo até isso bastante nas palestras e no livro, que é o seguinte, quanto mais antiga a geração, mais tendenciosa a voltar ao presencial é. Por quê? Foi uma geração que foi moldada no presencial. Quando o remoto não funciona por qualquer coisa, a primeira atitude que ele vai tomar é volta para o presencial. Vamos tentar. Não deu. Quer saber? A partir de amanhã, todo mundo no escritório. Ele não consegue lidar muito bem com as mudanças necessárias de mindset, né, de cabeça, para implementar o híbrido. E, cara, infelizmente, é um modelo novo para todo mundo. Tem muita tentativa e erro. Eu assessorei várias empresas durante esse período, na Regos e fora da Regos também, que implementaram o híbrido em fases e foram aprendendo com ele. Fazendo o quê? Pesquisa na base constante. O que hoje funciona para o Bruno pode ser que amanhã não funcione. Hoje o Bruno leva 1 hora de commuting aqui para o centro. Beleza. E se amanhã o Bruno resolver morar lá, em Illinois, 3 horas, já não é a mesma coisa, concorda? Então eu acho que trabalho híbrido é sobre comunicação assertiva, é sobre não vale tudo, escritório tem que ter regra. Por que escritório tem que ter regra? Imagina que o horário do escritório é das 9 às 5, mas eu chego às 6 da tarde lá para trabalhar. Então, não dá. Escritório é onde eu recebo o cliente presencialmente, escritório é onde a empresa existe legalmente. Então, o escritório tem que ter regra. E não tem problema nenhum em escritório ter regra. Agora, em casa, eu tenho que ter política. É diferente de regra. Porque você não vai entrar no nível da casa do colaborador para pôr regra na casa dele. Né? A gente pedia licença para entrar na casa das pessoas. Agora não pede mais, né? Abre a câmera e aí você já sabe o que o cara tem, se ele tem cachorro, se ele tem filho, onde ele trabalha. Não é. Essa é a realidade do dia de hoje. Isso não existia antes. Então, a gente está tendo que se adaptar a essa nova realidade. Mas a casa do colaborador é onde ele busca essa flexibilidade. Então, eu tenho que saber que quando eu estou tendo atividades híbridas,
que a pessoa que está remota, ela tem uma experiência diferente. Imagina que a gente estivesse fazendo uma reunião aqui para 10 pessoas, 8 estão presenciais e 2 estão no computador. Você concorda comigo que a experiência daquelas 2 vai ser aquém a que a gente está tendo presencial? Porque a gente está se vendo, né? Estamos falando, estamos, né? Todo mundo no mesmo ambiente. Então também tem que tomar cuidado para que o cara do remoto não seja um mero espectador. Então, as empresas estão tendo que implementar o híbrido e aprender com o híbrido. Cada empresa vai ter um modelo que funciona melhor. Tem o TQQ, tem o modelo funcional, tem o modelo primeiro remoto, e se precisar, eu vou para o escritório. Tem o contrário, todo mundo no escritório. Se precisar, você trabalha de casa. Tem o modelo split. O que é isso? Em vez de fazer todo mundo vir aqui para o centro de Manhattan, para o centro de São Paulo, do Rio, eu espalho um monte de escritório pequeno na cidade e as pessoas trabalham perto de casa, não necessariamente de casa. Isso o varejo usa muito. Né? Principalmente durante a pandemia, muita loja do varejo que precisou diminuir, eles montaram vários escritórios pequenininhos. Então, o cara que mora lá na Barra, no Rio de Janeiro, não vou vir para o centro, ele trabalhar na Barra. Mas ele vai para um escritório na Barra. E aí, como fica a indústria imobiliária nessa história toda? Você que acompanha tanto isso, estava aqui esses dias num evento importante de investidores, gestores, incorporadores da América Latina. Está tendo um encolhimento, porque o que a gente lê é que a ocupação dos escritórios caiu. Dos prédios. Mas você tem um business nessa área, mas que ele tem uma vertente diferente, que eu fico curioso para saber, ele se beneficiou ou não? Como é que está isso? Os escritórios flexíveis se beneficiaram do modelo híbrido. Na verdade, o modelo híbrido, como ele tem essa questão de localização flexível, o escritório flexível, como o nome que a gente usa para os coworkings, ele acaba entregando isso, né? Então, eu quero um escritório em New Jersey, porque eu estou morando lá. Legal. Não, agora eu saí de New Jersey, quer saber? Eu fui morar lá no Brooklyn, agora eu preciso de escritório no Brooklyn. Se fosse o tradicional, você não consegue lá tirar o prédio e trazer para cá. No flexível, você encerra um contrato aqui, começa um contrato aqui e acabou. Você se muda, a sua empresa se muda de um dia para o outro. Então, esta flexibilidade que o trabalho híbrido demanda é muito bom para os coworkings. Não é à toa que os coworkings cresceram na pandemia. Eu mesmo abri várias unidades. Só que aonde que eu cresci, Bruno? Não foi na área tradicional. Se você pega ali São Paulo, não foi nas Faria Limas, na Avenida Paulista que eu cresci. Foi na Lapa, né? Foi em Santo Amaro, foi em Osasco, foi em Alphaville. Onde? Regiões onde antes eu não tinha essa demanda de trabalho. Só que como as pessoas começaram a quero trabalhar mais perto de casa, começou a ter essa demanda. Mas aí é o profissional liberal, é o profissional independente, é o designer gráfico que fala, eu quero o meu canto, ou é uma grande empresa que fala, olha, eu tenho colaborador espalhado na cidade inteira e a minha operação era em Osasco. Mas agora você que mora em Santo André, ou sei lá, não precisa vir para cá porque eu fechei um contrato com a Regus e vocês têm escritório espalhado na cidade inteira. A gente tem... são os dois, tá? Hoje, no meu caso, 60% dos meus clientes no Brasil são grandes empresas. Por quê? Porque a grande empresa é a que mais tem que oferecer flexibilidade para reter talento hoje. É a que mais precisa fazer isso. Porque é onde está o risco do mercado, né? Então, quando uma empresa... Na pandemia, muitas empresas diminuíram seu portfólio de escritório. Por quê? Porque naquela primeira leva de trabalho remoto, as empresas, eu não vou precisar de tanto espaço, devolveu o espaço. Começaram a reduzir, então isso é um fato. Isso é um fato. Tanto que o mercado imobiliário teve uma subida de vacância muito grande nos últimos anos. Só que aí, quando começou a ameaçar uma volta aos escritórios, ainda nem se falava de modelo híbrido e tal, as empresas começaram a falar, mas se todo mundo voltar todo dia, não tem um espaço. Cabe. Então, eu sou obrigado a implementar um híbrido até para poder, né, colocar as pessoas aqui. E aí, começou a tentar trazer as pessoas de volta para onde? Para as Faria Limas, para as Paulistas, etc e tal. Aí viram que o quê? Eu ainda estou expondo as pessoas a um longo trajeto de transporte. Preciso oferecer essa mobilidade flexível para as pessoas. Eu preciso de espaços mais perto de onde as pessoas moram. Porém, a característica de construção das nossas cidades, principalmente no Brasil, não são de eixos comerciais nessas zonas residenciais. Né? Se você pegar lá na zona leste de São Paulo, agora que a gente tem um pequeno eixo comercial ali entre um Tatuapé e Carrão sendo construído. Mas se eu pegar a densidade populacional das pessoas que moram na Zona Leste versus a quantidade de escritórios disponíveis na Zona Leste, é totalmente desbalanceado comparado com uma Faria Lima. Sim. Então, este movimento de ir para as zonas residenciais é da grande empresa e do pequeno empreendedor, mas ainda não tem estoque suficiente.
Essas unidades remotas, por exemplo, eu abri Ipanema no meio da pandemia. Ipanema, no Rio de Janeiro. Lotado. Pô, mas Thiago, mas Ipanema? Lógico. Por quê? O cara que mora ali, entre Leblon e Ipanema. O cara, ele não quer ir para o centro do Rio. Ele vai a pé para o escritório. Só que Ipanema não é uma região onde você tem escritório. O que você tem em Ipanema? Hotel e apartamento. Ponto. Então, um único prédio de escritório ali, né, uma mosca branca encontrada pela gente, ele tem uma demanda absurda hoje em dia. Então, a tendência agora para o meu mercado, escritórios flexíveis, é mais pontos no mapa, ter cada vez mais espalhado para dar, né, a opção das empresas, dos colaboradores ou dos empreendedores de escolher onde trabalhar. Uma migração muito de êxodo interiorano. Por quê? Quem pôde morar no interior foi para o interior. Você concorda comigo, por exemplo, se você é um empresário, aí você tem uma empresa em São Paulo. Lá em 2019, se a gente voltar aí 4 anos no tempo, back to the past aí, vou contratar um cara que mora em Valinhos. Aí você fala, esse cara vai vir todo dia dirigindo para São Paulo, 1h30 para vir, 1 hora para voltar, não vai durar. Uma hora ele vai desistir. Uma hora ele vai desistir. Essa era a cabeça que a gente teria em 2019. Hoje, se eu falar pro cara, você vem 2 vezes por semana pro escritório, tudo bem, ele pegar 1h30 de trânsito e vir, os outros 3 dias ele trabalha da casa dele em Valinhos, ele continua tendo a qualidade de vida que ele conquistou lá por morar em Valinhos e não abriu mão da minha convivência aqui, minha convivência pessoal aqui com todo mundo, de cultura na minha empresa. Então, contratar no modelo híbrido abriu um leque de opções de mão de obra que não estava no meu radar antes. Então, hoje, cada vez mais, empresas de tecnologia estão voando com isso. Os caras descobriram que os talentos estão nos campos. Os caras descobriram que agora eu acesso aquele cara que mora no interior de qualquer outra região, que tem uma qualidade de vida boa, que mora bem, que tem uma estrutura bacana, que funciona, e que ele não precisa estar em São Paulo para ser produtivo para mim. E não só no Brasil, tá, Bruno? Por exemplo, hoje os brasileiros são contratados por empresa gringa, cara. Então, assim, as empresas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, contratando brasileiro, trabalhando remoto, trabalhando na casa dele. De vez em quando ele vai para o escritório central da empresa numa grande cidade. Mas essa é uma janela de oportunidade gigantesca. Então, eu acho que hoje, se eu fosse um empreendedor e estivesse começando a minha empresa, cara, eu não pensaria em outro modelo que não fosse o modelo híbrido, com certeza. Até por questão de custo, né? É igual alugar um carro. Se você for alugar um carro e pagar 30 dias no mês, você vai pagar 30 diárias. Se você alugar um carro só nos dias que você for dirigir, se você dirigir 5 dias no mês, você vai pagar 5 diárias. É só fazer a conta. Né? Então, será que faz sentido eu pagar 720 horas de escritório se o meu pessoal só vai para o escritório 30 horas no mês? Opa! Aí, quando o mercado olhou para isso, ele falou, cara, o escritório é flexível. Posso pagar por hora, posso pagar por diária, posso ter membership, que eu acesso ali os lounges. Então, tem várias modalidades que fazem com que o mercado de escritório flexível tracione. O mercado imobiliário vai ter que se reinventar. Por que ele vai ter que se reinventar? Porque aquele cara que está com o prédio vazio hoje, e a gente dá uma volta por Manhattan, a gente vê muito escritório vazio, não sei se você já percebeu, se não para perceber agora que eles estão escrevendo o seguinte, olha, está livre, tem tantos metros quadrados para alugar, termos flexíveis. O proprietário do comercial tradicional está tendo que flexibilizar o termo. Se ele não flexibilizar o prazo, o tamanho da locação, ele não aluga hoje, porque a demanda é flexível. Ninguém quer mais assinar um contrato de 5 anos engessado. O contrato, antes, lá em 2019, para alugar uma laje numa Faria Lima, era um contrato de 5 anos, com multas pesadíssimas de saída, aviso prévio de 6 meses. Aí veio a pandemia, a galera se viu presa em contratos imobilizados ali. O nome faz jus ao contrato, ele é imobilizado, você não consegue mexer. Opa, agora não, agora eu quero a flexibilidade. Se eu estou fazendo conta, se eu tenho um carro, ando de aplicativo, eu não vou fazer uma conta entre ter um escritório próprio, investir, gastar dinheiro, ficar 5 anos preso ou andar no flexível. Então o escritório tradicional tem que se reinventar. Ele não vai morrer. Por quê? Porque não existe escritório suficiente para todo mundo. E no Brasil isso é ainda pior. Se todo mundo fosse para o escritório hoje, faltava escritório. Se o Brasil voltar a crescer 1, 2, 3% ao ano, a gente não tem escritório para todo mundo sentar. Então o modelo híbrido é até uma salvação para o mercado brasileiro, porque a gente não tem esse estoque. E lá em 2020, com a pandemia, quem pôde mudar o tipo de empreendimento mudou. Quem estava fazendo escritório olhou e falou, vou fazer mix. Então o cara tem um residencial com escritório hoje.
Shopping está implementando escritório hoje, até para cumprir a vacância do mercado de varejo. Até a questão de logística está trazendo coworking. Aliás, coworking, para quem não sabe, é uma palavra já aportuguesada, está no dicionário, e ele significa compartilhar espaço. Hoje é super normal, já ouviu falar de coworking de advogados, coworking de arquitetos, coworking de médicos, o pessoal está falando. Então, assim, o termo coworking é usado até para definir uma área compartilhada no condomínio, onde a pessoa mora, onde tem um espaçozinho compartilhado de trabalho lá. Isso é muito legal. Em 4, 5 anos atrás, a gente não falaria. Então, eu acho que tem uma oportunidade muito grande daqui para frente para quem quiser se reinventar. Então, o que a gente tira dessa conversa até agora é: não existe receita ideal, o híbrido veio para ficar, ele tende a ser o melhor modelo, mas cada um vai ter que customizar da sua melhor forma. Exato. E dentro daquele pilar que eu falei, né, de cliente, empresa, colaboradores, também tem outros 3 pontos muito importantes: agilidade, risco e custo. Eu preciso agora? Tem que estar pronto na hora que eu for usar? Opa, eu necessito dessa agilidade, né? Tem que levar isso em consideração. Eu posso carregar esse risco? Eu quero o risco da propriedade, eu quero o risco do cara trabalhando em casa, eu quero o risco da minha informação. Eu tenho dinheiro para pagar? Ou tenho que operar mais barato? Tem que ter o custo. Então o cara olha esse tripé e compara com a necessidade da empresa, cliente e profissional. Isso junto vai te dar qual modelo híbrido que você tem que operar. E aí tem de tudo. O pessoal agora inventou uma questão de híbrido síncrono, assíncrono. Todo mundo vai para o escritório no mesmo dia? Não vai e tal. Tem vários. Aí eu convido, né? Bastante tempo do bate-papo. Convido quem quiser conhecer mais. Tem bastante conteúdo aí na internet sobre isso. Mas a verdade é que vai chegar um momento onde a gente vai parar de chamar o trabalho híbrido de híbrido e vai falar de trabalho. Vai ser o normal daqui para frente. Ou seja, vai ser incomum, a não ser que seja uma tarefa específica, vai ser incomum você ter que ir de segunda a sexta, das 8 às 5, sei lá o quê. Exato. Isso vão ser exceções e com certeza as empresas vão estar perdendo muita gente. Aí ela vai ter que compensar nas outras pontas. E qual o maior desafio da Regus hoje no Brasil? A gente vem crescendo e vem crescendo numa taxa muito interessante. O maior desafio é a maior oportunidade que a gente tem hoje, que é o seguinte: o mercado brasileiro é tão grande, que a gente mal arranhou a superfície do Brasil. Você pensar bem, eu tenho 72 unidades em 15 cidades. É uma operação grande, mas olha o tamanho do Brasil. Né? Tipo, se eu pegar só a grande São Paulo, eu te falo 15 cidades para a gente estar, que a gente precisa estar lá. Então, meu desafio hoje é crescimento. A gente abriu um modelo de franquia porque em 2021 a gente percebeu que tinha muito proprietário com imóvel vazio querendo se reinventar. A gente falou, olha, se eu for crescer com o meu próprio passo, eu vou levar X tempo para eu ter uma abrangência maior. Então, se eu crescer com o passo do parceiro, vai ser mais rápido. Então, a gente correu, se associou lá à ABF, fez nosso modelo de franquia, e hoje eu tenho já vários franqueados no Brasil que são proprietários que nos buscam para colocar um coworking no seu prédio. E aí trazer o seu prédio para a nova economia. Isso é muito legal, porque isso abriu uma janela de oportunidade grande. Então, por exemplo, Osasco, que eu comentei aqui, a franquia. Agora a gente está abrindo Goiânia, estamos abrindo Uberlândia. Tem várias outras cidades no mapa sendo discutidas no momento. Então, são todas potenciais crescimentos que, se eu fosse fazer de maneira própria, ia levar um certo tempo. Qual que é o endgame para o Brasil? Você pensa assim, para onde o Brasil dá para ter? Nossa, Brunão, é tão grande o mercado brasileiro que eu consigo só referenciar outros mercados. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a Regus tem 1.300 unidades. Aqui já é franquia? Aqui também tem franquia. Mas são 1.300 unidades. No Brasil, 72. Estou falando de um país com 300 milhões de habitantes contra um com 200. Se eu comparar por milhões de habitantes, o Brasil está muito aquém do potencial dele. Na Inglaterra, são quase 400 unidades, com 40 milhões de habitantes. Opa, começa a olhar. Olha só, Londres tem 160 unidades. A grande Londres. Eu pego a grande São Paulo, eu tenho 30. Opa, olha o potencial em São Paulo. Então, assim, o desafio do Brasil é crescimento, é colocar pontos no mapa. Agora, pontos no mapa com qualidade. Né? Assim, a gente quer que o cliente da Regus, né, quando viaje, pega um avião e desça, sei lá, em Ribeirão Preto, que ele encontre uma Regus. Que ele tenha uma experiência única em qualquer lugar do mundo. Né? Então, por isso que a gente quer que os parceiros tenham aí imóveis de qualidade, bem localizados, com boa infraestrutura, que realmente o cara relacione aquele espaço com trabalho. Afinal de contas, o futuro do trabalho é sobre trabalho. Né? Então, se o cara não conseguir trabalhar, não dá certo. Então,
A gente é sim uma marca premium, né? A Regos, a gente tem várias marcas, né? A gente tem 18 marcas, pra ter ideia. Mas no Brasil a gente opera com 3, que é a HQ, a Regos e o Spaces. Então, o parceiro escolhe, dependendo do imóvel dele, a gente ajuda, dá essa consultoria para ele qual marca ele quer operar, ele traz a marca para lá. Eu tenho um modelo também onde o parceiro, muitas vezes, ele quer transformar o prédio dele, mas ele não tem o expertise para fazer a gestão de uma franquia. Então, ele me contrata para fazer a operação dele. Então, é como se fosse uma franquia operada por nós. O que diferencia essas marcas? O tipo de imóvel, a localização e o design. Então, por exemplo, um Spaces, ele é muito mais focado em prédios monousuário, onde eu tenho um prédio inteiro, onde eu controlo a experiência do usuário desde o momento que ele chega lá no estacionamento. Tudo. É pet friendly, o espaço é feito com bastante áreas colaborativas, ele é focado em passar uma imagem muito de empreendedorismo. A Regos já é um ambiente mais corporativo funcional, né? Onde eu vou ter andares em prédios corporativos. Eu não tenho um prédio inteiro, ao contrário. Nem quero ter andares em vários prédios. A HQ já é um produto nosso mais low budget, né? Um produto mais funcional para empresas que querem estar no escritório flexível, mas não necessariamente quer estar na Faria Lima. O cara quer estar na terceira paralela da Faria Lima ali e ter um endereço bom, não necessariamente o da Faria Lima, mas pagar mais barato por isso. Então, a gente diferencia de acordo com o tipo de prédio, com o tipo de produto, com a área disponível e com o tipo de infraestrutura. Porque no Brasil, assim como nos Estados Unidos, acho que em qualquer lugar do mundo, a gente tem bons prédios, a gente tem prédios ruins, a gente tem prédios que precisam de retrofit, porque o mercado imobiliário ele tem uma característica totalmente diferente. Se a gente pegar um carro, Brunão, um carro de 30 anos atrás, se ele for muito, muito bem cuidado, ele ainda funciona hoje. Se ele for um carro extremamente bem cuidado, ele até se valoriza, vira um carro de colecionador. Agora, um carro que for de uso normal, em 30 anos, a chance dele não estar rodando é grande. Mesmo com... Vai estar podre. Vai estar podre, né? Prédio não. Esse prédio que a gente está aqui deve ter quantos anos? 60, Nossa, 70, muito. 80? Você concorda comigo que esse prédio vai estar aqui mais 40, 50, 60? Então, assim, os prédios, eles sobrevivem gerações de trabalho. Tecnologias mudaram de maneira drástica, mas a carcaça continua aqui. Então, eu tenho que saber lidar com isso, que não são ativos de curto prazo, os imóveis. Então, os imóveis construídos pelos nossos avós serão usados pelos nossos netos, e a gente tem que saber lidar com isso. Muito legal. Você acha que a gente esqueceu de cobrir alguma coisa interessante para quem está assistindo e procura entender mais sobre esse tema? Tanto na perspectiva do empregador, do gestor, do empresário, quanto daquele que trabalha e precisa dos espaços. Eu acho que um ponto mais importante, assim, que eu gosto de passar bastante essa mensagem, é que se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, é que sentar na frente de um computador 8 horas por dia não define em nada a sua produtividade. Mensagem principal para as pessoas é: aprendam a medir satisfação de funcionários, lealdade corporativa. É muito difícil medir lealdade corporativa. Saibam que quanto mais remoto, menos lealdade ele tem. Quanto mais presencial, mais exposto à cultura ele tem. E os motivos que levam colaboradores a sair das empresas, eles não mudaram, mas adicionaram novos fatores. Eu ainda deixo uma empresa se o meu chefe for tóxico, se a cultura for tóxica, se eu não tiver oportunidade de carreira, se eu não for bem pago, mas eu também deixo a empresa hoje. Se eu não tiver flexibilidade no meu trabalho, eu também deixo a empresa hoje se eu não tenho qualidade de vida. Eu também deixo a empresa hoje se ela me forçar a ir para uma localização que eu não quero ir. Eu também deixo uma empresa hoje se a política do concorrente for mais flexível. Esses componentes não existiam no passado, existem agora. Então, para quem estiver assistindo, for executivo, for diretor, for RH, tem que começar a mapear isso. E tem que saber que flexibilidade hoje é um denominador comum no que a gente entende ali como satisfação. Como é que eu media antes a satisfação? Se um funcionário estava feliz, né? O cara era feliz, ele tinha um salário bom, um cargo bom, ponto. Agora não, eu quero ter tempo livre. O meu salário não é meu salário, ele é renda. Né? Eu quero ter propósito, Brunão. Eu quero trabalhar com uma empresa que tenha propósito. Pô, a gente passou pela primeira vez por uma crise sanitária, uma crise mundial, onde o ser humano estava no centro da crise. Não era seguro, não era bolha, não era dinheiro, era o ser humano. A gente vai sair dessa crise sem ser humano, sem olhar para as pessoas de maneira diferente. Então, eu quero ser bem cuidado pela empresa que eu trabalho, eu quero ter tempo livre. Né? Então, quando eu pego ali a pizza de proposta de valor que eu enxergo no emprego, ela mudou de maneira drástica. E a empresa que não entendeu isso, ela está afadada a ter dificuldade aí no caminho para frente. Então, eu acho que
a gente cobriu bastante aqui nesse bate-papo. Nada melhor que uma praça como essa aqui, né? Eu brinco muito que Nova York é um dos berços do trabalho, porque ela é uma referência mundial. Essa é uma das megalópolis globais que tem gente do mundo todo mundo vem visitar. É um dos maiores estoques do mundo de escritório. Então, se tem um lugar que tem espaço de trabalho é aqui. E boa parte das tendências nascia aqui. E levava anos para chegar nos outros mundos. E agora a gente está tendo que lidar com a mesma dificuldade de Nova York, está tendo que lidar nas outras praças. Então é interessante ter esse bate-papo aqui, porque eu acho que corrobora muito aí, com certeza, com quem está assistindo. Muito legal. Deixa suas mídias, onde o pessoal te acha, onde pode comprar o livro, porque eu imagino que você poste conteúdo sobre isso também, né? Com certeza, sim. Inclusive, eu tenho falado bastante ultimamente da Semana de 4 Dias, porque é uma coisa que está quente no momento. Tenho palestrado bastante sobre o tema. Quem quiser me acompanhar, é só procurar no LinkedIn ou no Instagram, que são as mídias mais fortes, por Thiago Alves. Thiago não tem H, tá? Thiago Alves. No Instagram tá como Thiago Olhes, não me perguntem o porquê, era o único. Thiago é um nome bem comum, né? Então é difícil de arrumar um username no Instagram e acabou que eu fiquei com esse Thiago Olhes e é o que eu tenho em todas as mídias. Então tô lá no Instagram, tô no LinkedIn, só procurar por Thiago Alves da Regos, vai me encontrar lá. Sigam, mandem mensagem, né? Tô sempre disposto a bater papo, a trocar ideia com o pessoal. E também, assim, saiu atualização, seja no mercado, seja na lei, seja no modelo de trabalho, eu estou postando sobre isso e estou querendo que as pessoas interajam. Eu gosto muito de ouvir o feedback, Bruno, porque como o futuro do trabalho é sobre trabalho e trabalho é sobre pessoas, o futuro tá ligado a pessoas. E eu só consigo também saber das tendências se as pessoas me falarem, né? Não dá para esperar sair na mídia. Então, quem quiser, fica à vontade para mandar mensagem. Muito legal. Muitíssimo obrigado. E tendo novidades, coisas acontecendo, vamos se reencontrar, seja aqui, seja numa live. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Para quem ainda não segue o Wall Street, não esqueçam de ativar o sininho. Para quem quiser também acompanhar as minhas postagens durante a semana, @Bruno Corano, tanto no Instagram quanto em todas as outras redes sociais. E até o próximo episódio. Obrigado.